Paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quem está a fim de aprender, diga amém. Está com sede? Olha para o seu irmão e diga assim: você está com sede? Glória a Deus, aleluia. Tenho tanto para falar, mas pouco tempo, né? Mas vamos lá para essa segunda sessão em nome de Jesus, a segunda mensagem da série de mensagens, de 4 mensagens de Eclesia. E sem delongas, sem demora, eu queria que vocês baixassem a sua cabeça, queria cessasse toda a divagação, né? Toda a agitação. Estamos no lugar santificado ao Senhor, amém, meus irmãos? 1 Samuel 2,30, se eu não me engano, diz o seguinte: os que me honram, eu vou honrar. Então, se você honra a Deus com a sua atenção neste momento, o Senhor vai te dar algo novo, que você vai sair daqui e vai fazer a diferença na sua vida. Honre a Deus com sua atenção. Agora anote, é muito importante anotar, que o Senhor vai falar com você. Pai, nós queremos abrir o nosso coração, nosso entendimento, que a tua santa palavra seja ministrada aos nossos corações. Dizemos sim e amém. A nossa suficiência vem do Senhor, não vem de homens ou de pessoas. A nossa suficiência vem no Senhor. Dizemos sim e amém para tudo aquilo que vai falar o Senhor aos nossos corações. Repreendemos todo o espírito que rouba a palavra do Senhor, e nós te agradecemos pela vida eterna, em nome de Jesus. E quem crê pode fazer uma zoada aí, bem bonita aí. Aplaude ao nome do Senhor forte. Isso é forte, é? Glória a Deus. Queridos, eu queria que, sem delongas, sem demoras, eu queria fazer uma revisão do que foi ministrado no culto passado. E eu queria que vocês abrissem suas Bíblias aí, ou seus celulares, ou seu iPad, iPhone, onde você tiver a palavra do Senhor. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias abram aí em Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Você sabia que o livro de Mateus ele foi escrito para os judeus? Apresenta Jesus como rei. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então esse versículo que fala sobre eclesia. Eclesia não é, queridos, é uma palavra, é um conjunto de duas palavras. Ek significa fora, e kalel, que significa uma assembleia, uma convocação. Por isso que tem pessoas que não, eu não quero congregar, eu fico em casa. Kalel, ou juntando com eclesia, você só pode ser igreja se você congregar. Posso ouvir um amém? Você só pode, olha para o seu irmão, diga assim: você só pode ser igreja se você congregar. Jesus, ele falou eclesia, igreja. Então a igreja tem que ser 2 mais de 2. Porque se a Bíblia fala, a própria palavra de Deus, Deus não pode ir contra a palavra dele. Jesus disse: onde tiver 2 ou mais, ou 3, em umas versões tem 3, ali eu estarei. Então, eclesia, ela foi fundada, foi criada, vamos colocar assim, no século 5 antes de Cristo, não é? Por um cara chamado Solon. Não é Solon Pinheiro não, tá bom, queridos? É Solon. Esse Solon era um estadista. Ele era um cara que realmente era um conquistador, e ele era poeta. Olha que paradoxo. E ele criou a eclesia. A eclesia não é algo religioso, era algo político. Ele juntava algumas pessoas de pelo menos 21 anos de idade, e eles eram constituídos, a eclesia do governante, do rei, vamos assim por dizer, para supervisionar as polis, que eram as cidades-estados da Grécia, de Atenas, que teve a guerra do Peloponeso, né? Depois é bom você pesquisar sobre isso. Então, ele escolhia uma certa quantidade de pessoas, que não poderia ser só uma, no mínimo 2 pessoas,
E ele escolhia essas pessoas, e essas pessoas eram de confiança máxima dele, de Solon, para implantar a cultura da Grécia nos povos conquistados. E o interessante é que a eclesia não é eclésia, é eclesia. A palavra original você pronuncia eclesia. Ela não era, jamais a eclesia escolhia o rei ou governante. Era o rei e o governante que escolhia a eclesia. Ou seja, Jesus falou: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos designei. Ou seja, você tem o privilégio, e você deveria dar glória a Deus por isso, por ser escolhido por Deus para uma missão. Então, a grande verdade que a Bíblia fala que o reino de Deus, você não está ali ou acolá. A Bíblia fala que o reino de Deus está dentro de onde? De nós. Ou seja, a cultura do céu, presta atenção nisso, a cultura do céu que foi colocada em você, através do Espírito Santo, do novo nascimento, e agora você se capacitou, está se capacitando, vindo para o curso, lendo, para o culto, lendo, orando, e a cultura está ficando mais forte em você. E a eclesia, ela implanta o reino onde a pessoa estiver. Por isso que Jesus, onde tiver 2 ou mais, ou 3 reunidos em meu nome, ali estará a minha igreja. Então, agora, é importante a gente entender isso. Se a gente entender, a eclesia não é algo religioso, é algo de conquista. Queridos, as armas das nossas milícias não são carnais. A própria palavra de Deus diz, Paulo fala isso. Então a cultura do reino de Deus está dentro de você. E onde você estiver ali, está sendo implantado a cultura do reino de Deus. Porque a Bíblia fala em Mateus 5,13, sois sal e luz. O que é luz? Luz no hebraico é conhecimento. Assim como trevas é ignorância. A área que você é ignorante, ali é onde reina as trevas. Então, nós somos a eclesia do Senhor. Onde você estiver, se você é médico, se você é advogado, se você é padeiro, ali está sendo implantado a cultura do reino de Deus, a eclesia. Posso ouvir um amém? Agora, qual é a mentalidade hoje dos ditos cristãos nas igrejas? A mentalidade de posto de gasolina, como o pastor Sandro citou no culto passado. Estou fraco. Você vai para a igreja? Eu vou para a igreja, irmão. Eu vou lá para a igreja, o prédio. Estou indo lá porque eu estou fraco. Estou precisando de uma palavrazinha para me abastecer. Mentalidade de escravo. Não, mas eu estou indo na igreja por causa que vai ter lá, vai ter um evento na igreja, muito legal. Estou dizendo que isso é errado? Não seja errado. Mas as pessoas só têm uma mentalidade de consumismo. Elas não entendem que elas são soldados armados. A Bíblia fala em Efésios 6, capacete da, capacete da, couraça da, escudo da espada, cinto da verdade e sandálias do evangelho. O grande problema é que com a mentalidade que a igreja brasileira hoje tem, nós, com todo respeito, ao catolicismo, o padre assobiava, chupava a cana, batia o escanteio, cabeceava, visitava. Aí a gente sai do catolicismo, católicos, e a gente vem para as igrejas evangélicas. E a gente pensa que agora nós temos uma religião nova. Antigamente eu era católico, apostólico, romano. Eu comia a hóstia. Agora eu virei evangélico, aceitei Jesus como Salvador. Agora minha religião é evangélica. Sabia que tem muito católico que vai ser salvo? Sabia disso? Não se escandalize não. Como tem muito crente que vai para o inferno.
Sabia disso? Qual a diferença? Mentalidade de reino e de escravo. Porque, queridos, nós fomos chamados para uma guerra espiritual. Ninguém fica em cima do muro. Em cima do muro é do diabo. Então, quando nós somos chamados para fora, nós somos chamados pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós estávamos divagando, nós sabíamos para onde ir. É na bebedeira, na farra, na prostituição, na mentira, na avareza, todos os tipos de situação possível. Aí Jesus diz assim: ei, eu te escolhi, vem cá. Aí a gente chega na igreja, aceitou Jesus chorando, jogando catarro um no outro. Agora, eu sou crente. Eu preciso fazer algo. Eu assobio, chupo o cano, bato escanteio, eu vou lá, vou fazer alguma coisa, eu estou fazendo algo. Aí esquece de ter relacionamento com o rei, de ter intimidade com Deus. Aí o que acontece? Criamos uma cultura de crentes, Drácula, sanguessuga. Não, eu estou com problema, eu vou no meu discipulador. É discipulador, o que foi que aconteceu? Volta, aí volta forte. Não, eu vou conversar com o pastor Jean. Não, vou conversar com o pastor Sandro. Não, vou conversar com o seu quê. Tudo bem que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas você já conversou com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Já colocou o joelho no chão? Vinde a mim que todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Sabe quem é que está sobrecarregado e cansado? São aquelas pessoas que estão longe de Jesus, fazendo a coisa no ativismo. Toda pessoa, você pode pensar: ai, estou cansado da igreja. Ai, estou cansado do discipulado. Ai, estou cansado disso. Com certeza, ele não está consultando, ou não está em intimidade profunda com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E quando as pessoas têm a mentalidade de Drácula, elas não desenvolvem o propósito de Deus para a vida delas. Aí os líderes que estão à frente com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o escudo da fé, com a espada da palavra, com o cinto da verdade, com as sandálias do evangelho, aí o que acontece? Em vez de avançar o reino de Deus, porque eclesia é uma instituição de guerra contra as forças do mal. Nossa luta não é contra sangue nem. Aí o que acontece? Há os líderes na frente, levando, e a igreja atrás. Aí o que acontece? Cheio dos perebas, de novo resolvendo os mesmos problemas, as mesmas situações. A pessoa nunca cresce, porque a mentalidade de sanguessuga, a mentalidade de Drácula. Aí o líder, em vez da frente de avançar, aí ele volta para resolver problemas que já eram para estar solucionados. Aí as costas ficam desprotegidas, aí tome dardos inflamados do diabo. Quem está entendendo, diga amém. Então qual é a sua mentalidade? Qual é a mentalidade que você tem? A mentalidade de eclesia, de soldados do Senhor, ou a mentalidade de consumista? Uma mentalidade que, se a igreja não te satisfazer, porque, queridos, escute o que eu vou lhe falar. Escute o que eu vou lhe falar. Eu não estou aqui condenando ninguém. Porque uma pessoa disse para mim de manhã: pastor, cuidado para o senhor não falar uma palavra de condenação para a igreja. Eu disse: meu irmão, quantos usam fraldas aqui? Levanta a mão. Quantos usam fraldas? Você quer ouvir a palavra de Deus, que é viva e eficaz? Ou você quer ouvir historinha? Você quer crescer? Você quer que sua família cresça? Você quer amadurecer? Você quer cumprir o propósito de Deus na vida de você? Você vai ter que ser confrontado em amor. Porque Jesus, ele chegou o rico, disse para ele: Jesus, o que é que eu vou fazer para ser salvo? A Bíblia fala que Jesus olhou, amou e falou, querido. E falou. Então vocês entendem que nós temos que avançar com o reino de Deus. Nós temos que ser a eclesia do Senhor. Nós temos que, verdadeiro, o tráfico não está para brincadeira aí. Divórcio toda hora, todo instante. Agora, se nós fizermos resolver sempre os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, a igreja não vai avançar. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Agora escute o que eu vou lhe falar. Em Efésios 1, 22, obrigado, pastor Julião. Pastor Julião, você é o píncaro da glória. Píncaro cuidado, queridos, é o píncaro da glória. Cidete de perfeição.
Essa água deve estar benta. Deixa eu beber aqui, querido. Em Efésios 1, 22, diz uma coisa muito interessante. Preste atenção aqui, leiamos, por favor. Se a igreja tem que avançar. Sabe por que a igreja tem que avançar? Deixa eu falar aqui para você por que a igreja tem que avançar. Em Salmo 115 diz o seguinte: os céus são os céus do Senhor. Não tem nada a ver com... Tá aí, não, mas deixa aí. Eu explico. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Só que esse filho do homem, chamado Adão, filho do homem, chamado Adão, entregou a autoridade para Satanás. Então, a Bíblia fala que o mundo jaz o mundo está padecendo, está morrendo no maligno. O maligno tem um controle da maioria do mundo. Vamos colocar assim. Aí, a Bíblia fala que, Pedro, tu és pedra. Vamos ler em Mateus 11, 28. Abre sua Bíblia aí. Eu chego lá em Efésios 1, 22. Abre sua Bíblia aí. Mateus 16, 18. Diz assim. Abra sua Bíblia aí. Dá para colocar aí no telão? Não, mas se não der, não tem problema não. Tenho certeza que você trouxe a sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos correr. Respondeu Simão Pedro. Aliás, 16, 18. Diz assim. 16, 18. Mateus 16, 18. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E diz mais no 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Preste atenção. Quem já atacou alguém com a porta? Menina, eu vou te dar uma portada na cabeça. Teve um na Bíblia até, Sansão. Mas porta é uma arma de defesa ou de ataque? Muito bem, de defesa. Então, quem está atacando, alguém diz: pastor, o inferno todo está me atacando. Isso é uma falácia, isso não é verdade. Isso, segundo a palavra de Deus, não. Por quê? O inferno, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Então o inferno, na verdade, está se defendendo contra a igreja. Porque o que acontece? Toda vez que as pessoas aceitam Jesus, cumpre cabalmente seu propósito, o reino de Deus está avançando. E as portas, nós estamos escancarando as portas do tráfico de droga, as portas da homossexualidade, as portas das imundícias, da prostituição. Nós que estamos atacando o inferno, não é o inferno que está nos atacando, o inferno está contra-atacando. Você deveria entender isso. Porque, queridos, escute, nós estamos no processo de reconquista da terra. A terra foi dada para o bicho velho lá, o bicho velho lá. Então, Jesus, ele disse: olha, em Ezequiel fala a seguinte coisa: procurei um homem na brecha. Não tinha. Jesus é o unigênito, único. Depois ele foi o primogênito, o primeiro de muitos. Então, quando Jesus disse eu era o primogênito, porque significa que vão vir outros. E quem são esses outros? Eclesia. Você, para que Deus lhe criou? Para que Deus lhe chamou? Para um propósito de vida. Para que você avançasse naquilo que Deus lhe especializou, daquilo que você faz melhor. Você deveria agradecer a Deus por isso. Agora, o grande problema, sabe qual é o grande problema? Que a gente não entende qual é o nosso propósito de vida. Qual é o nosso propósito de vida? A gente não entende, a gente nem sabe. Muitas pessoas vêm para a igreja, mas não sabem por que está vindo. Eu aceitei Jesus e daí? Eles ficam divagando. Enquanto isso, o inferno contra-ataca com legalidades, às vezes com distrações. Vocês entendem isso? Agora, preste atenção agora em Efésios 1, 22. Diz a seguinte coisa:
Deus, a Bíblia fala, Deus colocou uma coisa, pouca coisa, é isso que diz aí? Diga de novo, todas as coisas debaixo dos seus, e o designou cabeça de todas as coisas, para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Entendi nada. Entendi nada, alguém disse aleluia, né? Escute, se Deus já sujeitou todas as coisas, você sabia que uma das cartas a carta mais eclesiológica, que fala sobre igreja do Novo Testamento, é a carta de Efésios? Porque Efésios fala do corpo de Cristo, Colossenses fala da cabeça. Que é o cabeça? Não é o cearense. Vou dar 3 pistas. É Jesus ou Jesus? Muito bem. Então Colossenses fala do cabeça. Efésios fala do corpo de... Quem é o corpo? Eclésia, você. Então a Bíblia fala que a igreja é a plenitude. O que é plenitude? Pleuroma, no grego. Significa que já é cheio. Você já está completo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós não tomamos posse ainda de toda essa terra, porque nós ainda temos um problema muito sério. Temos ainda um problema muito sério. Qual é o problema? Queria chamar aqui um homem forte. Um homem forte. Daniel, vem cá, Daniel. Um homem forte e bonito, mas pode ser um homem forte. Estou brincando, Jorge. Vem cá. Edson, tu pode vir aqui, Edson? Pode vir aqui? É o Edson ou o Jorge? É o Jorge, né? Esse é o Jorge, porque são gêmeos, às vezes eu... Tu é o Jorge, é tu ou teu irmão? É tu, né, mesmo, não? Então vem cá. Peraí, vamos ver se dá certo aqui, Daniel. Preste atenção. O Daniel representa a igreja. Não, representa uma pessoa que vivia numa vida de pecado. Aí, o Jorge, é o Jorge, eu estou reconhecendo. É o Jorge. Então pronto, o Jorge representa, só representando o pecado. Fica nas costas dele aí, Jorge, por favor, vai lá. Fica nas costas dele. Tu alcança aí? Não, filho, tu tem que montar nas costas dele. Baixa um pouquinho, Daniel. Vai, pronto. Escuta só, o pecado se chama Jorge. Aí, ó, presta atenção. Aí o Daniel, ele é um cara com a vida pesada. Está cheio de pecado. Então, o que é que acontece? Aí vem um evangelista e prega para ele. Aí, ó, ele aceita Jesus como Salvador. Aí o pecado sai. Só que, presta atenção. Ele aceitou Jesus como Salvador, mas tem coisas na mente dele que ainda, ó, ele ainda anda assim, ó. Anda assim. Ele está livre ou não está? Mas a mente, em áreas da vida dele, não foi liberta. Amém, meus irmãos? Obrigado, viu, meu precioso? Obrigado. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos aplaudir. Obrigado. É tu mesmo, né? Amém. Obrigado, Jorge. Deus te abençoe. Agora, preste atenção. A Bíblia fala o seguinte: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, e em toda e qualquer circunstância. Agora, o grande problema nosso é que a nossa alma ainda tem algumas áreas que precisam ser tratadas. Tem áreas de impurezas. Você já foi liberto do pecado, mas tem áreas de impureza. A Bíblia fala, coloca aí, não sei se vai dar para colocar, em Tiago 1:21. 1:21. Abra sua Bíblia aí em Tiago 1:21. Tiago 1:21. Dá para colocar aí? Tem aí, né? Diz assim, ó: portanto, livre-se de toda impureza e, em outras versões diz, acúmulo de maldade. Acúmulo de maldade no grego é aquele ceroto que tem que tirar de vez em quando. Isso, como é que a gente faz
isso? Através da leitura, da obediência da palavra. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 9, se eu não me engano, diz o seguinte, escute, a plenitude da nossa salvação tem aí, o final da nossa fé é a salvação da alma. O final da nossa fé é a salvação da alma. Agora preste atenção, quando uma pessoa, ela entende que ela reina, uma pessoa entende que ela já foi purificada, o evangelho já entrou no seu coração, o Espírito Santo, e ela tem se abastecido da palavra de Deus, ela tem orado, ela tem buscado ao Senhor, tem crescido de glória em glória. O que é que acontece? Preste atenção, a igreja de Éfeso, ela foi criada por Paulo, ela foi implantada por Paulo na 3ª viagem missionária. A igreja de Éfeso, ela tinha 300 mil habitantes. Preste atenção, uma pessoa foi lá, um missionário, um só. Aí ele chegou nesse canto, viu, são 300 mil habitantes. Tinha o templo de Diana, deusa dos Efésios. Lá eles vendiam os nichos ou os souvenirs de Diana. Era um ponto turístico religioso. Era uma cidade que era a capital da Ásia. Paulo saiu da Acaia e de Coríntios e foi fundar a igreja de Éfeso. Agora, o cara passou 3 anos em Éfeso. Preste atenção nisso. Se você ler Atos capítulo 19, você vai ver que Paulo fez uma revolução nessa cidade. As pessoas diziam assim, rapaz, as pessoas pegavam os livros de macumbaria, espiritismo, pegavam os livros de feitiçaria. Era uma cidade idólatra que foi transformado através do poder da eclesia. Então, começaram a queimar livros, milhares e milhares de euros. Foram queimados naquela época, porque as pessoas se converteram ao evangelho, porque Paulo, ele tomou posse daquilo, da plenitude de Deus na vida dele. Paulo tomou posse. Então, quando você toma posse do que o poder que está em você, porque você já é pleno, queridos, coisas acontecem. Por que ainda não houve transformação na família? Olha, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe qual é a grande dificuldade do ser humano, do cristão? Sabe qual é a grande dificuldade? Na minha opinião, não é a sua opinião, é a minha opinião. Sabe qual é o grande problema do ser humano? Eu notei isso em mim também. Por que as pessoas não avançam? Porque nas maiores dificuldades a mentalidade da gente é entregar. Quero me divorciar, quero entregar a célula, não quero ser mais discipulado, não quero mais emprego. Por que essa dificuldade? É uma coisa que é muito interessante chamar domínio próprio ou inteligência emocional, como queira chamar. Porque o domínio próprio faz você crescer nos momentos de mais dificuldades. Quer ver um exemplo na Bíblia? Jesus, no Getsêmani, alta pressão, alta dificuldade. Aí você lembra da pérola, do ouro e das pedras preciosas, que é a base da habitação de Deus na Jerusalém celestial, lá em Apocalipse 21. Então, se você é a habitação de Deus, preste atenção nisso. Em Gálatas 5:22 fala sobre a questão do domínio próprio. Queridos, uma das maiores dificuldades do cristão hoje é a questão do domínio próprio, é a questão da temperança, é a questão do controle emocional, do domínio emocional. Porque você pode pensar de 4 formas: ou através das suas emoções, enganoso é o coração, ou através do seu conhecimento próprio, ou através do instinto, ou através da fé. A minha Bíblia diz que o justo viverá pela... Então, qual é a área da sua vida que não é plena? Eu estava observando isso em mim, gente. Qual é a área da sua vida que não é plena? Será que falta poder de Deus? Será que falta... Deus já nos entregou tudo? Sim ou não? Sim ou não? Agora, por que a gente não toma posse disso? Porque a gente sempre está em crise. Meu Deus do céu! A gente sempre está em crise, sempre está em dificuldade de alguma coisa. Isso sempre vai existir? Claro. Eu não estou falando que as crises vão sempre existir. No mundo tereis aflições, não é isso. Mas Deus nos deu poder e autoridade para controlar essas situações, querido. Posso ouvir um amém?
Então você precisa ter temperança, inteligência emocional, domínio próprio, ou seja lá como você for. Nos momentos de dificuldade você vai ser provado. Parece um pleonasmo, um exagero de palavras, mas no momento de dificuldade você vai ser provado, claro. É necessário, é misto que você seja provado. É necessário que você passe tribulação. É necessário porque você é ouro, vai ser ouro refinado, querido. Posso ouvir um amém? Ah, por que eu estou passando essa tribulação? Porque você é filho. Porque Deus quer te levar de um nível para outro. Quem já estudou a tabuada? Levanta a mão. O corpora a tabuada. O elementar. Né? O elementar. Oh, querido. Mas tem coisa mais profunda, tem coisas mais profundas. E Deus, queridos, às vezes você passa por uma situação vexatória, de doença, de divórcio, sei lá qual é o problema que você passou, de traição. Mas, queridos, olha, tende bom ânimo. Jesus diz: eu venci o mundo. Se você se abastecer em Deus, se você buscar em Deus, se você tiver domínio próprio e não abandonar, não desistir, porque toda vez que a gente desiste e abandona, sabe o que acontece? Deus faz a gente voltar lá no começo. Aí vai de novo. Tem áreas na minha vida que eu disse: Senhor, eu preciso aprender. Precisa aprender. E quando chega o momento de provação, aí vai exigir domínio próprio. Jesus poderia ter dito: Pai, o senhor pode mandar o Márcio no meu lugar? Mas tem coisas que é só você e Deus, filho. Sim ou não? Tem coisas que você vai ter que ter domínio próprio, você vai ter que, vamos colocar assim, encarnar essa situação. E no sentido que Jesus está dentro de você, Ele não te abandona. O problema são as nossas decisões que nós tomamos no instinto, nas emoções e no próprio conhecimento. E a Bíblia diz que o justo vai viver pela fé. Se você tomar uma decisão de uma pessoa que te odeia, uma pessoa que fala mal de ti, tu vai dar um bufete nele. Mas se você agir pela fé, você vai amá-lo. Você vai fazer a diferença na sua rua. As pessoas, não, esse negócio do tráfico de droga, esse vizinho se separando, isso não é problema meu não. Mas se você agir como eclesia, você vai dizer: eu vou implantar o reino de Deus aqui nessa região, e as portas do inferno não vão prevalecer. É uma mentalidade de conquista, do que aquele crente: estou fraco. Tem aí? Tem o DIF? DIF. Tem célula? Tem o que domingo aí, domingo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tudo isso são coisas maravilhosas. Mas para soldados, para pessoas que queiram verdadeiramente implantar o reino de Deus. E você não precisa, queridos, olha, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente que não quer ser líder, mas eu dou uma notícia para você. Você tem que ser líder de alguma coisa, pelo menos da sua casa, né? Sabe qual é a maior dificuldade do homem? Não é liderar as pessoas. A maior dificuldade do homem é liderar ele mesmo. Para isso ele vai ter que ter domínio próprio. E domínio próprio, queridos, só conseguimos com controle emocional, debaixo da direção do Espírito Santo. Vocês entendem isso? Qual é a área que você é fraco? A palavra de Deus diz ao fraco que eu sou forte. Alguém deveria dar um glória a Deus por isso. Agora, escute. Pode aplaudir, aplaude. Escute o que eu vou lhe falar. Depois de 3 anos e meio, Paulo conquistou uma cidade inteira. Alguém teria que fazer alguma coisa contra Paulo. Que esse cara está acabando aí com as imagens de escultura. Esse cara veio para... É um desordeiro. Ele quer implantar essa cultura. Deveria acontecer o mesmo em Juazeiro, em Canidé. Sabia disso? Sabia disso? Tem muita gente aqui hoje, mas eu vejo algumas cadeiras vazias ainda. Por quê? Porque temos a melhor palavra, a palavra de vida eterna.
temos o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, temos o Espírito Santo, temos o nosso nome escrito no livro da vida. O que é que está faltando? Temos Bíblia no iPad, no iPhone, no cabelo, na geladeira. O que está faltando? O que está faltando? Nós temos a mentalidade de conquista, de conquistar. E a primeira conquista não é territorial, mas espiritual. A primeira conquista é você saber que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não deixe as circunstâncias lhe prender. Não deixe suas emoções lhe enganar. Porque Deus já constituiu você apóstolo, enviado. Todas as coisas estão debaixo dos nossos pés. Só basta nós conquistarmos pela fé e pela palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Agora escute o que eu vou lhe falar. A Bíblia fala em João 8,32. O que é que diz João 8,32? E conhecereis, e a verdade vos libertará. Agora, o que liberta é o conhecimento? Sim ou não? Não. Conhecimento em João 8,32 não liberta, porque tem muita gente que faz faculdade que usa droga. Tem muita gente formada, com mestrado, doutorado, PhD, que tem problemas sérios na área sexual. O que liberta é o conhecimento da verdade. Agora, olha aqui para mim, preste atenção em mim aqui. O que é a verdade? O que é a verdade? Vou lhe dizer a verdade. Sabe o que é a verdade para você? A verdade é você descobrir em Deus o seu propósito de vida. Foi o que eu disse? A verdade? Sabe por que os crentes não avançam? O Espírito Santo de Deus falou comigo isso. Porque muitos estão dentro da estrutura da igreja, mas não sabem a verdade sobre ele mesmo. Se eu lhe perguntasse hoje, claramente você definisse em duas palavras, 2 ou 3 palavras, qual é o seu propósito de vida? Para que Deus lhe criou? Porque se você não sabe o seu propósito de vida, pastor, eu nasci para ser um grande empresário, amém. Pastor, eu nasci para ser médico, amém. Eu nasci para ser um grande professor. Porque o meu chamado, arrependimento, novo nascimento, conhecimento de Deus, identidade de filho, vocação, chamado e ministério. O meu chamado é para o ensino. Eu sei que o meu chamado é para o ensino, porque eu amo. O sucesso é fazer o que ama e amar o que faz. Então nada me desvia, nem para a esquerda, nem para a direita. Eu vou para o banheiro com livro. Eu vou dormir, estou ouvindo mensagem. A minha esposa sabe. Eu saio para algum canto, bota 3, 4 livros dentro do carro. Sexta-feira eu estou orando. Tudo para aperfeiçoar o meu chamado, a minha vocação, o meu propósito. Porque Paulo fala, desenvolve o dom que está em ti. Então, enquanto você não descobrir o seu propósito de vida, você não vai exercer com autoridade a eclesia, você não vai avançar. Olha para o seu irmão e diz, qual é o seu propósito de vida? Então, eclesia, vamos dizer junto, coloca aí o que é eclesia. Coloca aí, por favor. Vamos ler juntos, 1, 2, 3. Não, vamos ler verdadeiramente. 1, 2, 3. Amém, meus irmãos? Você foi chamado, escute, na Idade Média os cristãos eram conhecidos pela qualidade do serviço que eles faziam. Pela qualidade. Se você se descobria se um cristão fazia uma cadeira de olhos fechados, por quê? Tinha excelência. Tinha excelência. De olhos fechados, isso aqui foi um cristão que fez. Por quê? Era conhecido como um povo que fazia as coisas com excelência. A minha pergunta é, você é conhecido como uma pessoa que faz as coisas com excelência para o reino de Deus? Porque Jeremias diz, maldito é aquele que faz a obra de Deus de qualquer jeito. Pense um pouco. Porque a Bíblia fala o seguinte, escute,
a Bíblia não fala isso, mas os noticiários dizem o seguinte: reuniram-se os países mais poderosos da terra, numa reunião, e no final eles não concluem nada. Não adianta nada. É sobre a camada de ozônio, sobre algumas coisas, sobre o desmatamento na Amazônia, sobre os cabeças chatas no Ceará. Sou cearense, viu? Ou seja, nada. Sabe por quê? Queridos, a solução desse mundo não estava nesse mundo. Não estava. João 3,16. Porque Deus, Ele enviou o primogênito. E Jesus já deu o exemplo, Ele disse: como eu fiz, façais vós também. Então, olha aqui para mim, preste atenção aqui. Queridos, na área em que você é bom, na área em que Deus te constituiu, você tem que avançar o reino de Deus. Posso ouvir um amém? O que você é bom? No que você faz melhor? Avance o reino de Deus. Avance o reino de Deus. Agora, muitas vezes, o problema do domínio próprio é orgulho, impaciência, descontrole e ignorância. A gente costuma desistir fácil. Se você desiste fácil das coisas, talvez você precise rever seus conceitos. Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o... Agora, deixa eu falar uma coisa aqui sobre a questão da Páscoa. Que coisa interessante, preste atenção nisso. Existem 7 festas judaicas. 7 festas. E essas festas, o nome para a festa no hebraico é Moad. E no plural é Moadim. Moadim, o que significa isso? É um encontro que você tem. Cada encontro, são 7 festas, cada encontro com Deus. E essas 7 festas são Páscoa, Pão asmos, o que mais? Quem lembra? Pão asmo, Páscoa, pão asmo, tem, alguém lembra mais? 7 festas, hein? Da colheita, tem primícias, Pentecostes, trombetas, tem Yom e tem tabernáculo. Pastor, o que tem a ver com essa mensagem? Preste atenção aqui. Quando Jesus, ele foi sacrificado na Páscoa, e no Antigo Testamento o cordeiro, ele ficava 5 dias com a família, né? Ficava 5 dias, porque aquele cordeiro que ia ser sacrificado na Páscoa, ele tinha que passar pelo menos 5 dias com a família, para a família ver, e comia à mesa, dormia até com eles, para ver se aquele cordeiro tinha algum defeito. E quando no final de 5 dias, eles tinham que sacrificar o cordeiro. Preste atenção nisso aqui. Aí eles pegavam o cordeiro, toda a família levava, ficava à frente da casa e sacrificava o cordeiro, cortava, degolava, e pegava o sangue do cordeiro e colocava nos umbrais da casa. Fazia assim, em cima e de lado. Isso forma uma cruz. E o cordeiro, ele tinha que ser depois comido, vivo não, queimado não, passado. E se o cordeiro ele era tostado ou torrado em forma de uma cruz, interessante isso, numa fogueira. E se o cordeiro fosse muito grande para a família, tinha que chamar outra. Ou seja, Jesus não é suficiente só para uma família. É para as outras famílias também. Vocês estão entendendo? Na multiplicação dos pães, os pães asmos, significa pão sem fermento. Olha aqui para mim, aprenda isso. Na multiplicação dos pães, quem foi que multiplicou os pães? Quem? Quem foi que multiplicou os pães? Não. Jesus apenas deu graças. Deu graças pelos 5 pães e 2 peixinhos. Quem multiplicou os pães
foram os discípulos dando, colaborando, distribuindo o pão vivo, multiplicando o reino de Deus. Quanto mais eles multiplicavam o reino de Deus, quanto mais eles davam pão, que é a palavra de Deus, os pães se multiplicavam. Isso fala, querido, de você dando pão para as pessoas. Isso fala de você divulgando o reino de Deus, expandindo a eclesia. Porque o pão não vai faltar. No final disse o seguinte: sobraram 12 cestos de pães. 12 é o número de governo. Ou seja, a igreja tem pão para dar para as nações. Você tem pão para dar para as pessoas. E não vai faltar o pão vivo na sua vida, querido. Agora você tem que expandir. Você tem que crescer. Ah, pastor, eu estou passando dificuldades. Dificuldade na minha vida, dificuldade nisso. 4 coisas: distração, interrupção, crise ou metas. Tem gente que vive eternamente distraído, distração, interrupção e crise. O que é que você tem, meu irmão? Problema é meu casamento. 3 anos depois, qual é o seu problema, meu irmão? Problema é meu casamento. 4 anos depois, qual é o seu problema? Casamento com problema. Queridos, tem dias de crise na minha vida. Tem dias, mas eu não vou deixar de pregar o reino de Deus. Você pensa que o pastor Márcio, pastor Bruno, pastor Julião, pastor Rogério, pastor Laís não tem problemas, tem dias de crise? Nós temos nossos dias de crise. Tem dia que eu não consigo nem me aguentar. Eu olho para o espelho e não te aguento. Não. Mas eu vou deixar de expandir o reino de Deus? Eu vou deixar de fazer a obra do Senhor? Queridos, eu não trabalho por uma prebenda, não. Eu trabalho servindo ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele me escolheu para uma missão. E ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Você tem que entender que você já tem todo o poder e autoridade. Não se abate. Foi o que eu disse? Não se abate pelas circunstâncias. O Senhor já deu vitória plena na tua vida. O Senhor é contigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Você são a igreja. A igreja é a primícia de Deus aqui na terra. Sois sal e luz. Nós temos que avançar. Não se detenha pelos problemas, pelas dificuldades. Não se deixe abater, queridos, escute, pelas circunstâncias. E muitas vezes nós não entendemos o nosso chamado, o nosso propósito. Por quê? Pelas palavras que lançaram sobre as nossas vidas. Desgraçado, esse menino vai dar para que preste. Condenado, esse menino tem jeito de bicha. Esse menino tem jeito de ladrão. É maconheiro. Olha, as palavras negativas que lançaram sobre a tua vida. Com as palavras negativas, o que acontece? A gente começou a andar com pessoas que não faziam parte do nosso propósito. Distraído. Mas Deus, a Bíblia diz que Deus deu os dons aos homens. Cada pessoa que foi chamada para a eclesia, ela tem um dom. Deus te criou para um propósito. Posso ouvir um amém? Deus te criou para um propósito. Qual é o teu dom? O que é que você faz de melhor? O que é que você faz de melhor? Além de comer. Deus te chamou para o... Queridos, isso é lindo. Preste atenção que viaja comigo na mão nessa. Quando eu descobri o meu propósito de vida, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, eu nasci para ensinar, para ajudar as pessoas. E quando eu chegar no final dos meus dias, quero dizer igual a Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu nasci para algo e cumpri. Entra agora no gozo do teu Senhor. Tem pessoas que estão distraídas com outras pessoas que não fazem parte do seu propósito. Quem são seus 5 amigos? Quem são as pessoas que mais se relacionam com você? A eclesia nasceu para reinar. A eclesia nasceu para fazer a diferença. Queridos, nós vamos... Olha, escute, o religioso, ele quer morar no céu. Mas a eclesia, a verdadeira eclesia do Senhor, ela quer dominar a terra. Ela quer encher a terra.
Os religiosos querem ir para o céu, mas a igreja quer implantar o reino de Deus aqui na terra. Você sabe orar o Pai Nosso? Vamos lá. Pai Nosso. Venha a nós. Venha a nós. Venha a nós. Através da eclesia, através da sua vida. Através da sua vida. Eu estou implantando o reino de Deus em Mucunã, em Fortaleza, em Sobral. Eu estou implantando o reino de Deus. Eu estou no centro da vontade de Deus. Tenho problemas, tenho dificuldades, sou falho, tenho impurezas, ainda tenho. Estou usando pó, caso você não saiba, ficar mais bonito. Não conta para ninguém não. Mas eu sou eclesia, eu e minha esposa somos eclesia, eu e os meus filhos somos eclesia, e nós queremos implantar o reino de Deus, fazer o melhor, porque o Senhor nos escolheu para uma missão, e eu não vou decepcionar o meu Senhor, pelo contrário, eu vou fazer com excelência, eu vou fazer a diferença. Agora eu quero finalizar dizendo a seguinte coisa, estou finalizando, diga, falsidade é pecado, meu irmão. Eu quero que você se levante nesse momento. Cadê os soldados de Cristo que estão aqui? Cadê a eclesia do Senhor? Lá no seu trabalho, você vai fazer diferença lá. Na escola, você vai fazer diferença. Na sua casa você vai fazer diferença. As portas do inferno não prevalecerão contra a eclesia. Não prevalecerão. Faça com excelência, faça a diferença que Deus vai te usar, querido.